Este leão espreitava com atenção suas possíveis presas. Os dois alvos desavisados eram uma dupla de hienas que vasculhava os restos de uma carcaça próxima. As hienas, distraídas, estavam alheias ao perigo que se aproximava. Com passos firmes e silenciosos, o leão avançava. Ele sabia que qualquer erro poderia denunciar sua presença e fazer as presas fugirem. As hienas continuavam distraídas, de costas para o predador, enquanto ele se aproximava. Foi então que o felino decidiu agir. Com um arranque poderoso, ele explodiu em uma breve corrida. As hienas perceberam tarde demais. Uma delas conseguiu saltar e correr em pânico, mas a outra não teve a mesma sorte. Em um bote preciso, o leão atingiu a hiena desprevenida, lançando todo o peso do seu corpo sobre ela. A força do impacto a derrubou no chão com violência. Presa sob o corpo massivo do predador, a hiena lutava, mas seus esforços eram em vão. O felino cravou seus dentes afiados no pescoço da vítima, a imobilizando completamente. A outra hiena, que havia fugido, parou a uma distância segura e virou-se para observar a cena. Seus olhos refletiam um misto de medo e indecisão, mas ela sabia que se tentasse interferir, poderia compartilhar o mesmo destino de sua companheira. Então, ela apenas assistia, enquanto o leão concluía sua caçada. Com movimentos firmes, o predador apertou ainda mais sua mordida, acabando lentamente com a vítima. Não havia pressa. Ele sabia que era o dominador daquele momento. Alguns minutos se passaram, até que a hiena finalmente cedeu, ficando imóvel. O leão, então, garantiu a sua refeição. No vídeo de hoje, mostraremos a você diversos outros registros inacreditáveis de animais levando a pior no reino animal. Número 10. Na imensidão selvagem da Austrália, um encontro fatídico estava prestes a acontecer. Este gato selvagem vagava em busca de alimento. Seus movimentos ágeis e atentos o mantinham alerta, mas nem mesmo sua cautela seria suficiente para evitar o predador que o observava de perto. Um lagarto monitor, um réptil grande e poderoso, estava à espreita. Seus olhos atentos observavam o felino, e sua língua bifurcada detectava o cheiro da presa no ar. Em um movimento repentino e calculado, o lagarto avançou com rapidez surpreendente, abocanhando o gato antes que ele pudesse reagir. A mordida do lagarto monitor foi precisa e poderosa, se fechando com força no felino. O gato desesperado fez barulho pedindo ajuda. A força do réptil era avassaladora. Com a presa firmemente presa em sua boca, o lagarto começou a balançar a cabeça violentamente de um lado para o outro, usando sua força muscular para desorientar e enfraquecer ainda mais o gato. O felino, agora imobilizado, estava sem chances de escapar. Seus movimentos se tornaram cada vez mais fracos, enquanto o lagarto aumentava a pressão de sua mandíbula. A força da mordida não só causava uma dor insuportável, mas também dificultava a respiração do gato. O desespero em seus olhos começou a desaparecer, dando lugar à exaustão. Pouco tempo depois, o gato selvagem sucumbiu. O lagarto monitor, impiedoso, arrastou o corpo sem vida de sua presa para dentro da vegetação densa, onde poderia devorá-lo com calma e segurança. A cena era um lembrete brutal de como a cadeia alimentar funciona. Você salvaria o gato do ataque do lagarto monitor ou somente assistiria ao ataque? Deixe a sua resposta abaixo nos comentários. Número 9. Esta matilha de cães selvagens africanos trabalhava em perfeita sintonia. Eles cercavam uma manada de gnus em busca de comida. No entanto, os gnus, apesar de sua aparência desajeitada, não eram presas fáceis. Quando os cães avançaram, a manada se organizou rapidamente e contra-atacaram com chifradas rápidas e ameaçadoras. O confronto se transformou em uma cena caótica. Os gnus bufavam e golpeavam, enquanto os cães tentavam coordenar seus ataques. A confusão chamou a atenção de uma dupla de leões, que descansava nas proximidades. Os felinos levantaram suas cabeças atentos ao tumulto. O som da batalha era um convite irresistível para predadores tão oportunistas. Rapidamente, os leões se levantaram e se dirigiram ao local. Quando os felinos chegaram, o cenário explodiu em correria. Os gnus fugiram em todas as direções. Os mabecos, cientes do perigo que os leões representavam, também começaram a se dispersar. A dupla de caçadores, poderosa e calculista, parou por um momento, avaliando a situação. Eles sabiam que um gnu ofereceria muito mais carne do que um cão selvagem, e sua escolha foi clara. Com olhos fixos em um gnu mais velho e cansado, que não conseguia acompanhar o resto da manada,
Os leões iniciaram a perseguição e o capturaram. O herbívoro, apesar de estar exausto, lutava com todas as forças. Ele sabia que cair significava seu fim, então se mantinha em pé, mesmo enquanto os leões investiam contra ele. Um predador o atacava diretamente, tentando morder e derrubar o herbívoro. O outro ficava de guarda, garantindo que os mabecos, que haviam retornado ao local, não chegassem perto. Sempre que algum cão selvagem tentava se aproximar, o leão avançava rapidamente, mostrando que a presa agora era deles. A matilha observava, frustrada, mas sem poder desafiar os poderosos felinos. O gnu resistiu bravamente, porém o tempo era cruel. Sua força diminuía a cada segundo, enquanto os leões permaneciam incansáveis. Depois de longos minutos de luta, a exaustão finalmente tomou conta do herbívoro. Ele caiu no chão, marcando o fim de sua resistência. A dupla de leões não perdeu tempo, e um deles finalizou o gnu rapidamente. Com a vítima abatida, os felinos finalmente começaram sua refeição, consumindo o prêmio de sua caça e reafirmando sua posição como os predadores supremos da savana. Número 8. Nas águas desse rio tropical, a calmaria escondia um predador astuto. Este traíra, um peixe carnívoro conhecido por sua agilidade e voracidade, movia-se lentamente sobre a superfície. Na margem do rio, alguns pombos se reuniam para se hidratar. Os pássaros distraídos e confiantes se abaixavam para se hidratar, mas não percebiam o perigo que se aproximava. O peixe traíra, paciente e estratégico, nadava em silêncio para não levantar suspeitas. Sua mandíbula poderosa estava pronta para o ataque, mas ele sabia que precisava esperar um momento perfeito. Por longos segundos, o peixe permaneceu imóvel, observando os movimentos das aves. Seu foco estava em um pombo que, distraído, abaixava-se repetidamente para beber água, até que finalmente o momento chegou. O pombo inclinou-se mais uma vez, e nesse instante, o traíra agiu. Com uma explosão de velocidade, o peixe saltou da água em um ataque fulminante. Seu corpo partiu ao ataque rapidamente e sua mandíbula agarrou o pombo com uma precisão assustadora. O golpe foi tão rápido e inesperado que a ave não teve tempo de reagir e nem sequer ver de onde veio o ataque. O som do impacto foi breve, mas suficiente para assustar as outras aves, que levantaram voo em pânico. Enquanto o traíra desaparecia com sua presa na água, o pombo, incapaz de se libertar, foi rapidamente subjugado pela força do peixe predador. A cena era um exemplo perfeito da eficácia de suas técnicas de caça, mostrando por que essa espécie é um dos predadores mais temidos nos rios onde habita. Você já conhecia essa espécie carnívora de peixe? Conte nos comentários. Número 7. Este tigre espreitava um javali, robusto e distraído, que remexia o solo em busca de alimento. O grande felino sabia que precisaria de paciência e precisão para garantir sua refeição. Com movimentos silenciosos, o tigre se aproximava, se escondendo entre a vegetação alta. A distância entre o predador e o javali diminuía pouco a pouco. Quando estava suficientemente perto, o tigre decidiu correr. Ele avançou em alta velocidade na direção do javali. O som dos passos do predador e o rugido quebrou a calma da floresta, fazendo o javali perceber o perigo. Mas o susto foi tão grande que, em vez de fugir para longe, a presa correu na direção do próprio predador, completamente desnorteada. Para o tigre, isso foi um presente inesperado. Com um movimento rápido, ele interceptou o javali, cravando suas garras afiadas na presa. O javali lutou desesperadamente, tentando se livrar do tigre, mas o felino segurava firme, usando todo o peso de seu corpo para manter o controle. A batalha que o tigre esperava ser rápida revelou-se desafiadora. O javali era forte e resistente, lutando com toda a energia para sobreviver. Os dois animais se engalfinharam, rolando pela vegetação em uma disputa feroz. O tigre, com seus dentes e garras, tentava alcançar um ponto vital, mas o javali, com sua força e determinação, resistia bravamente. Longos minutos se passaram e a luta parecia interminável. O javali, embora exausto, ainda tentava escapar, mas o tigre, experiente e determinado, usou sua estratégia final. Ele derrubou a presa com um golpe preciso e colocou todo o peso de seu corpo sobre o javali, o impedindo de se mover. A força esmagadora do predador finalmente quebrou a resistência da vítima. Com o javali imobilizado, o tigre pôde, enfim, aplicar a mordida final. O grunhido da presa foi ficando cada vez mais fraco, até cessar completamente. O predador havia vencido o duelo. Você torceu para o javali ou para o tigre? Conte nos comentários. Número 6. Este jacaré
estava descansando quando um pequeno gato curioso se aproximou. Ele começou a dar passos lentos e silenciosos na direção do jacaré. No primeiro momento, o réptil não tinha nenhum interesse no felino, mas o jacaré percebeu que o gato queria provavelmente provocá-lo. Quando o gato estava bem próximo, o réptil virou sua cabeça na direção do felino e começou a mover-se na direção do gato. O felino, percebendo o perigo, recuava lentamente, mantendo os olhos fixos no réptil, pronto para reagir ao menor sinal de ataque. De repente, o jacaré fez sua investida. Com um salto rápido e surpreendente, ele abriu suas mandíbulas em um ataque certeiro. No mesmo instante, o gato saltou para o alto com agilidade impressionante, escapando por um triz das mandíbulas do predador. Já nesse outro registro, o gato está em um rio e percebe algo estranho que também está nadando no local. Ele decidiu ver o que era, mas fez a pior escolha da sua vida, pois era um grande jacaré. O réptil vai em direção ao felino inocente. O jacaré, ao chegar mais perto, aplicou uma mordida certeira e poderosa, agarrando o felino com toda a sua força. O predador arrastou a presa e logo depois afundou no rio para finalizar a vítima. Essa é uma das suas estratégias de caça. O jacaré, logo depois de abater o gato, ainda se aproximou da pessoa que estava filmando, como se quisesse mostrar o prêmio de sua caçada. Número 5. Sob o sol escaldante da savana, esta zebra pastava tranquilamente. Seus ouvidos se moviam ocasionalmente, atentos aos sons ao redor, mas ela parecia confiante de que o campo aberto oferecia segurança. Mal sabia que, à distância, uma leoa a observava com olhos famintos. A felina estava imóvel, enquanto calculava o momento exato para atacar. Com passos acelerados, ela começou a se aproximar, se mantendo fora do campo de visão da zebra. Quando estava suficientemente perto, a leoa correu em uma explosão de velocidade. A zebra, percebendo o perigo, disparou em fuga, tentando escapar. Contudo, por mais que fosse veloz, a leoa era mais rápida. Em poucos segundos, o predador alcançou a presa, saltando sobre suas costas e derrubando-a com um golpe certeiro. A zebra caiu, mas seu instinto de sobrevivência falou mais alto. Em um ato desesperado, ela se levantou rapidamente e tentou correr novamente, ainda que visivelmente enfraquecida. A leoa, porém, não estava disposta a deixar sua presa escapar. Com outro golpe preciso, ela derrubou a zebra mais uma vez, a mordendo com força para imobilizá-la. Nesse momento, uma segunda leoa apareceu, atraída pela cena. Correndo com agilidade, ela se juntou à caçada. Juntas, as duas predadoras trabalharam em perfeita sintonia. Enquanto uma mordia a barriga da zebra, a outra cravava os dentes no focinho da presa, interrompendo qualquer chance de resistência. A zebra, apesar de lutar com todas as forças, não conseguiu se livrar do cerco implacável das leoas. Em poucos minutos, sua resistência foi vencida, e a savana ficou em silêncio novamente. As leoas, triunfantes, começaram a devorar sua captura, saciando a fome que as havia guiado até aquele momento. Você torceu para a zebra escapar do ataque das leoas? Conte nos comentários abaixo. Número 4. Este texugo do mel bravo caminhava entre a vegetação. Ele é um animal conhecido por sua feroz determinação e coragem. E naquele momento, seu destino o havia levado a uma área onde um leopardo caminhava. O felino, relaxado e alheio à aproximação do pequeno intruso, não demonstrava interesse em conforto. O texugo, porém, tinha uma única ideia em mente. Com sua típica audácia, ele se aproximou, ameaçando com seus gritos e postura ofensiva, sem se importar com o tamanho do predador à sua frente. O leopardo, inicialmente, não se incomodou, observando o texugo com seus olhos atentos, com quem espera que o animal menor desista de suas provocações. Mas a persistência do texugo foi além do que o felino esperava. Com um movimento rápido, o leopardo finalmente perdeu a paciência. Ele saltou na direção do texugo e deu uma série de golpes rápidos, acertando o corpo do intruso com precisão. O texugo do mel, porém, não cedeu nem 1 milímetro. Ferido, mas com uma raiva incontrolável, ele continuou a avançar contra o felino. Sua resistência e coragem o impulsionava a ignorar a dor. O leopardo, surpreso com a resistência do texugo, continuou aplicando golpes rápidos e fortes, tentando afastá-lo. Mas o texugo, com seu comportamento impetuoso, não recuava. Após vários golpes desferidos, o texugo, agora claramente ferido e exausto,
começou a perceber que sua luta contra o leopardo poderia lhe custar mais do que ele estava disposto a pagar. Foi então que, com um último olhar desafiador, o texugo recuou. Ele sabia que seu corpo não aguentaria muito mais, e talvez fosse mais sensato fugir agora antes que fosse tarde demais. Número 3. Estes leões, como de costume, patrulhavam seu território em busca de qualquer sinal de intrusos. Os membros do bando seguiam com atenção redobrada, os olhos atentos à vastidão do terreno. Quando chegaram a uma área de vegetação densa, os leões avistaram algo estranho. Um crocodilo intruso que estava descansando no local. Ao perceber os leões, o crocodilo, com seu corpo maciço e sua postura imponente, não hesitou em reagir. Num movimento rápido e preciso, ele avançou, exibindo suas poderosas mandíbulas e uma postura de ataque. Ao perceber que os leões começavam a cercá-lo, o réptil girou rapidamente seu pescoço e tentou pegar um dos felinos com suas mandíbulas. Os leões recuaram rapidamente, assustados pela velocidade e precisão do ataque. O crocodilo, com a experiência adquirida ao longo dos anos como um predador, sabia exatamente como se proteger e reagir a qualquer movimento. Ele nunca ficava de costa para os felinos, sempre mantendo suas mandíbulas abertas e seu corpo em constante movimento, pronto para atacar a qualquer momento. Os felinos ficaram alguns minutos tentando achar uma brecha na defesa do crocodilo, mas sem sucesso. O crocodilo estava extremamente bem posicionado. O líder do bando olhou para seus companheiros, avaliando a situação. Em um movimento final, os leões decidiram recuar, respeitando a força do crocodilo, que continuava a observar atentamente os felinos. Você torceu para os leões ou para o crocodilo? Diga nos comentários. Número 2. Estas hienas estavam em busca de uma oportunidade para se alimentar e, ao longe, avistaram um cão selvagem que se afastava de seu grupo. Impulsionadas pela fome e pela oportunidade de atacar um dos membros mais vulneráveis de uma matilha, as hienas se aproximaram rapidamente. Em um movimento coordenado, elas atacaram agarrando o cão selvagem com suas poderosas mandíbulas. O som da batalha chamou a atenção de outros cães selvagens que, ao perceberem que um de seus membros estava sendo capturado, não hesitaram em reagir. Em questão de segundos, a matilha composta por 30 cães selvagens se uniu em um só movimento. Eles correram em direção ao local do ataque, determinados a resgatar seu companheiro. O barulho da perseguição se misturava ao som dos gritos das hienas e dos cães selvagens, criando uma verdadeira sinfonia de caos na savana. As hienas, inicialmente confiantes na captura, perceberam que haviam subestimado a força da matilha de cães selvagens. As hienas, apesar de sua agressividade e resistência, sentiram o peso da desvantagem. Elas estavam em menor número e o ataque de tantas bocas ferozes se revelou muito mais difícil de suportar do que haviam imaginado. Elas recuaram, agora cientes do perigo de tentar atacar um cão selvagem. Número 1. Este pequeno filhote de búfalo, ainda inseguro e inexperiente, se afastou um pouco do grupo. O restante da manada continuava mais distante, em busca de alimento. E o jovem búfalo, sem saber os perigos ao seu redor, pastava tranquilamente longe de seus parentes. Algumas hienas que estavam caçando avistaram o filhote sozinho. Uma oportunidade surgiu diante delas. Elas se aproximaram rapidamente. Sem a proteção da manada, o filhote parecia uma presa fácil. Com um movimento rápido, as hienas atacaram, mordendo e puxando o jovem búfalo, que tentou reagir, mas não tinha forças nem experiência suficientes para se defender sozinho. O filhote, assustado, soltou um grito alto de aflição. No momento em que ele gritou, a manada de búfalos que estava distante imediatamente percebeu o chamado. Os búfalos adultos, com seus sentidos aguçados, reagiram rapidamente. Eles levantaram as cabeças e começaram a correr em direção ao som do filhote em perigo. Praticamente a mãe do filhote foi a mais rápida. Com o coração pulsando forte, ela partiu em disparada. Em sua fúria protetora, a mãe alcançou as hienas antes que elas pudessem causar mais dano à cria. Ela afastou uma das hienas, que, ferida, recuou rapidamente. O restante da manada de búfalos chegou ao local, correndo em massa, como uma força imparável. As hienas, agora percebendo que o ataque ao filhote não seria tão fácil quanto pensavam, começaram a recuar. Elas não queriam enfrentar o poder imenso de uma manada inteira de 50 búfalos enfurecidos. Os búfalos começaram a atacar ferozmente. Cada movimento dos adultos era uma explosão de força, e os chifres afiados eram usados como armas poderosas para afastar as hienas. Algumas hienas não conseguiram escapar a tempo e foram atingidas pelos chifres afiados dos búfalos. Esta hiena ficou ferida com o ataque e foi encontrada sem vida horas depois.
Já que você chegou até aqui, queremos te recomendar esses 2 vídeos incríveis que estão aparecendo na sua tela. Temos certeza de que você irá gostar bastante. Basta clicar e assistir. Estamos te esperando lá. Um forte abraço!